Amém. Vamos estar orando em nome de Jesus. Deus vive e poderoso, Pai querido, nós te glorificamos, Senhor, por esta hora tão maravilhosa que o Senhor nos concede, aqui estarmos na Tua presença. E aqui viemos, ó Deus, em busca da Tua palavra, da Tua revelação, daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Viemos em busca da descoberta do mandamento, pois o que tem os Teus mandamentos e os guarda, esse é o que te ama. Então, Senhor, não queremos andar no que parece ser, mas naquilo que verdadeiramente é. E isto te buscamos e te pedimos a revelação nesta manhã. Acrescenta-nos, segundo as Tuas misericórdias, além do que pedimos ou pensamos. E assim o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas. Nós oramos confiados em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de nesta manhã retornar aqui na página 41, quando falamos lá no item 4, baseado em João 3,16 inicialmente, que diz Jesus, o Filho gerado. Amém? E nós falamos muito pouquinho sobre isso. O fato de Jesus ser um filho gerado. Quero falar aqui algumas ideias meio doidas, que muita gente já falou, não, você é doido, sou doido, mas vou continuar andando como doido, porque até aqui me ajudou o Senhor muito mais que os sábios, amém? Então não vou largar minha loucura pela sabedoria de ninguém. Então, baseado em João 3,16, nós vemos aparecer a palavra unigênito, que mencionamos na aula passada. Eu acredito que você tenha se interessado e lido as referências que aí estão, que falam sobre Jesus ser um filho gerado. Então, uma breve palavra a respeito disso. Se Jesus foi gerado, quem é gerado, né? Unigênito. Vem de gene, descendência, né? Hereditariedade. Então, se Jesus é, como a Bíblia diz, um filho gerado, e ele mesmo se intitulou unigênito, e ele mesmo se intitula, e tanto Deus também revela, o chama como filho. Então, chegamos à conclusão que o Pai, como Jesus disse, o Pai é maior do que eu. O Pai sempre existiu. Não temos como determinar em que momento o Pai passou a existir. É profundo demais para a mente humana. Nem tente, você vai acabar ficando com dor de cabeça. Mas o Filho, se ele é filho, ele teve que partir de um princípio. Ele teve que ser gerado. Então existiu um momento impossível para nós seres humanos determinarmos. Existiu um momento em que o filho não existiu. Amém? Senão não seria filho. Concorda ou não? Aí eu comentei isso com uma professora de seminário, claro, seminário batista, né? Foi um escândalo. Foi um escândalo. Não, Jesus sempre existiu. Não. Se existe um pai e existe um filho, o pai tem que existir primeiro. Ou não? Não, eu sou filho daquele camarada ali, mas eu existo primeiro que ele. Não, eu existo igual a ele. No mesmo tempo que ele veio à existência, eu também vim. Não. Filho é filho. Tem que vir depois. Então, guarde esta informação louca aí com você, tá bom? Que Jesus é filho e é unigênito com todas as letras que Jesus deixou se intitulando em João 3,16. Que Deus, ele mesmo falando, Deus amou o mundo de tal maneira e deu o seu filho unigênito. Então, o Pai existia e a partir de um determinado momento, né, que não podemos determinar, nem ousar determinar, Deus trouxe Jesus à existência. Em Apocalipse, Jesus aparece e diz, eu sou o
o princípio da... Ele diz, eu sou o princípio da criação de Deus. Não é isso que está escrito lá? Pelo menos na minha Bíblia é isso que está escrito. Jesus diz que ele é o princípio da criação de Deus. Agora eu vou dizer com toda sinceridade, até na minha ignorância, mas eu entendo que essa expressão possa também significar que ele esteja dizendo, eu sou o primeiro a ser criado pelo Pai. Né? E aí ele vem e diz, eu sou o alfa. O que é o alfa? Primeiro. Né? E o ômega, aí já está falando de criação e consumação que ele fez. Por quê? Porque nós vemos que quem criou o mundo foi Jesus ou foi o que nós costumávamos chamar de Deus Pai? Quem criou o mundo? Contrariando todas as doutrinas, contrariando todos os seminários teológicos, eu afirmo, aposto a vida e aceito o desafio. Quem criou o mundo foi Jesus, não foi o Pai. Não é à toa que Jesus é chamado o executor de Deus. Jesus é chamado a palavra de Deus, o verbo divino, ou seja, o Pai idealiza, mas permite o Filho a execução. Apocalipse 19 diz que o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, o verbo divino. João escreve dizendo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo também era Deus. Por que também era Deus? Filho de Deus só pode ser Deus, né? Filho de leão só pode ser leão. Filho de peixe, peixinho é. Então, quando você vê no primeiro capítulo do Evangelho de João, no João capítulo 1, está falando com todas as letras que veio para o que era seu, os seus não receberam, e vem dizendo claramente, examine João capítulo 1, que ele, esse verbo, esse Jesus, criou o mundo. Então, desde lá de Gênesis, você já consegue detectar isso, desde Gênesis, mas devido a uma má tradução da palavra Deus, no nosso idioma, a coisa fica muito vaga. E ainda nós sofremos, né, uma influência católica desgraçada e miserável, que ajudou a estragar mais ainda o conceito. Então, a palavra mais acertada lá no começo de Deus, para mim, seria divindade e não Deus. Porque quando se fala de Deus, se tem um conceito exclusivo do Pai. Mas se eu falar divindade, eu incluo Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Mas tudo isso aí pode ser superado pelo estudo, muito estudo. Pastor, podemos até assim interpretar que esse Evangelho de João, capítulo 1, antecede até Gênesis 1, né? Porque ali a gente vê o Senhor falando que Ele é o princípio da criação. Lá em Gênesis a gente vê a criação. E Deus criou os céus e a terra, né, pastor? Perfeito, sem dúvida. Tanto que Gênesis, ele começa no princípio, né? Usando essa palavra, no princípio. E João capítulo 1 começa da mesma maneira. No princípio era o verbo. Enquanto Gênesis começa, no princípio criou Deus. Esse Deus aí que eu digo seria a divindade. Lá em Gênesis, no princípio criou a divindade, porque ali nós vemos a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo na criação. A ação do Pai entra como um idealizador, né? E o Jesus, o executor, e o Espírito Santo ajudando nisso, porque diz que o Espírito pairava sobre a face das águas e uma série de situações. Então nós vemos a trindade, né? Lá na criação. Aqui em Gênesis, o evangelista João diz que no princípio era o verbo. Verbo é uma palavra em ação, ou seja, é Jesus executando a ordem de Deus. Isso aqui realmente reporta a antes de Gênesis, como Jesus falou, Pai, glorifica-me junto a Ti com aquela glória que eu tinha
antes que o mundo existisse. Então, para nós pensar no princípio do mundo, já é muito, a nossa mente já viajou demais. Imagine você imaginar algo quando, antes que os anjos existissem, antes que mundo, planeta, antes que Lúcifer tivesse sido criado, antes que qualquer coisa existisse, antes que Mercúrio, Vênus, Terra, universo, nada existia. Apenas Jesus, apenas o Pai. Nada tinha sido criado. O Pai, apenas. Imagina nós tentarmos transportar a nossa mente a uma situação dessa. Não tem condição. É coisa longe demais para que a mente humana alcance. Longe demais. Então, Jesus, a criação de Jesus, a existência de Jesus está dentro desse tempo infinito que a nossa mente não alcança. Quer ver uma coisa? Existe uma faixa espiritual que ela é infinita. Você sabe como se chama essa faixa? Eternidade. O que é eternidade? Nós somos eternos. Nós, seres humanos, somos eternos. Mas nós tivemos um princípio. A eternidade, você não consegue detectar nela um princípio e nem um fim. Já é diferente de nós. Porque o nosso princípio, ele é detectado. Mas o princípio da eternidade não é detectado. Ela é uma faixa que se estende tanto para o passado quanto para o futuro e ninguém consegue esquadrinhar isso aí. Jesus, lá em Isaías, a revelação bíblica diz que ele é o quê? Pai. Ele é Pai da eternidade. Jesus, o Filho, é Pai da eternidade. Então, se ele criou a eternidade e nós não conseguimos esquadrinhar a eternidade, imagina você tentar chegar ao ponto da criação daquele que é o Criador da eternidade. Duvido que alguém consiga piscar numa ideia sobre isso. A sua mente não foi projetada para alcançar isso. Entende? Não adianta, mas eu vou orar. Tá, ora. Pode orar à vontade. Se descobrir, traga para a gente, né? Receberemos com todo prazer. Então, não é possível determinar em que momento Jesus veio à existência. O que se sabe é que é um momento de trilhões, 1 milhão de vezes trilhões, entendeu? É um tempo indeterminado, porque ele próprio é o Pai da eternidade. E o que é a eternidade? É uma criação de Jesus. E onde nós estamos? Nós estamos dentro desta faixa chamada eternidade. Nós estamos dentro dessa faixa. A nossa salvação está sendo processada aqui dentro. Você está dentro de uma faixa chamada eternidade. Se você for salvo ou condenado, isso será eternamente. Por quê? Porque você está sendo provado dentro dessa faixa. As suas obras, elas podem ser eternamente reprovadas ou eternamente aprovadas. O seu galardão da iniquidade ou da salvação é eterno. Em outras palavras, a sua salvação e a sua perdição não é eterna. Então você está sendo provado dentro desta faixa chamada eternidade. Contrariando, mais uma vez, o doido aqui, né? Aquelas pessoas que dizem, não, a terra é uma coisa, a eternidade é a coisa lá do céu. Não, a terra está dentro de uma faixa chamada eternidade, onde os homens estão sendo provados para ver qual será o seu destino final. Se eternamente perdidos, condenados, ou se eternamente salvos. Então, nós estamos sendo trabalhados dentro desta faixa que Jesus criou. Né? Bom, então, fica para você esse detalhe que, claro, ninguém vai te questionar sobre isso, né? Você nunca vai achar um pastor, um teólogo, um filósofo, um idealista, você nunca vai achar
um professor, um bispo, arcebispo, cardeal, papa, ninguém que ouse falar sobre isso. Mas, se algum dia aparecer alguém, você já tem uma linha de pensamento, uma resposta para dar, e não esqueça de examinar os textos que aí estão na Escritura, porque eu sei que as ideias que a gente traz aqui são umas ideias bem doidas, mas até aqui nos ajudou o Senhor. Bem, nós queremos então pular para esse quinto item dessa página 41, chamado Rebelião de Lúcifer, que é descrito profeticamente em Isaías 14 e Ezequiel 28. Interessante esses múltiplos de 7 que aparecem, né? Isaías 14, Ezequiel 28, isso aí é bem interessante. Então, o que acontece? O que nós nos acostumamos a ouvir? Ainda mais pela miserável influência católica, né? Que o diabo quis tomar o lugar de Deus. E esse Deus aí seria o Pai. Pelo menos foi isso que eu fui acostumado a ouvir. Há um erro, nós vamos explicar. Realmente o diabo quis tomar o lugar de Deus? Sim, mas o Deus Filho. Ele não quis o lugar do Pai. Primeiro, por mais estúpido, né, o diabo foi estúpido, mas por mais estúpido que o diabo fosse, olhando para aquela glória de Deus, para aquele poder, ele sabia que aquele lugar do Pai é inegociável. Não tinha condições. Sem chance. A Bíblia diz que Deus habita em luz inacessível. Ele não sabia disso. Ele não está lá vendo isso. Ele não está vendo que aquela posição do Pai é impossível alguém pegá-la. Mas, de alguma maneira, ele entendeu que havia uma proposta para o Filho, Jesus, governar sobre todos os anjos. Lembra que ele diz? Eu subirei às mais altas alturas, serei semelhante a quem? Altíssimo é o Filho ou é o Pai? Quem é Altíssimo? É o Filho ou o Pai? É o Pai. Altíssimo é o Pai. Jesus falou, o Pai é maior que eu. Então quem é o Altíssimo? Altíssimo não subentende uma expressão querendo reportar ao ponto máximo. Se Jesus declara que o Pai é maior que ele, então Altíssimo é o Pai. Nada impede que você se refira a Jesus ou ao Espírito Santo como Altíssimo. Nada impede, porque Jesus falou, quem tem o Filho, tem o Pai. Quem tem o Pai, tem o Filho, e automaticamente o Espírito Santo. Então, isso aí é uma questão que não vale a pena se desgastar com isso, penso eu, né? Então, serei semelhante ao Altíssimo. O que é semelhante? Eu tenho aqui um triângulo, eu tenho aqui outro triângulo igualzinho. Eu tenho aqui figuras semelhantes? Se são iguaizinhos? Não, eu tenho figuras iguais. São iguais. Semelhante é uma figura igual em forma, mas menor em tamanho. Isto é semelhante. Então, a expressão revelada na Escritura, utilizada por Lúcifer, significa que ele queria ser semelhante ao Altíssimo. Quem é semelhante ao Altíssimo? Jesus. Só ele é semelhante. Mas ele falou, o Pai é maior do que eu. Não foi isso que ele disse? Então, essa posição é a posição de Jesus. Então, o diabo queria a posição do Pai? Não, ele queria a posição do Filho. Porque quem governa sobre todos os anjos? É o Filho. Quem executa todas as coisas de Deus? É o Filho. Quem recebe a adoração? É o Filho. E Jesus falou, olha, a obra de Deus é que reconheçam a Deus como único Senhor e a Jesus Cristo a quem Ele enviou.
Então, quer dizer, essa situação está toda em torno dessa filosofia de reconhecer Jesus, a obra de Deus, e glorificar o Pai. O diabo aqui está querendo a semelhança de Deus, não a igualdade e muito menos o trono de Deus. Nenhuma criatura ousaria investir tão alto. Nenhuma criatura ousaria investir tão alto. Então, aqui na rebelião de Lúcifer, nós podemos detectar isto, e esta foi a causa da batalha tremenda, né? Que fala em Apocalipse, que houve batalha, guerreou o dragão com os seus anjos, e Miguel e os seus anjos guerrearam, e o dragão, o diabo, foi expulso, o seu lugar não mais foi encontrado no céu. Por quê? Ele causou uma rebelião. Com esta rebelião ele convenceu quantos? 1/3 das estrelas do céu, ou seja, 1/3 dos anjos de Deus, se rebelaram com o diabo, aceitaram aquela proposta, ou seja, se rebelaram contra o reinado de Cristo, né? Se rebelaram contra o reinado de Cristo, e foram precipitados, foram expulsos da região celeste. E para onde eles foram? Continuaram em regiões celestes. Paulo diz, não temos que lutar contra a carne nem sangue, mas contra principados e potestades que habitam. Paulo disse que eles ainda habitam nas regiões celestes. Paulo diz, conheço um homem, não sei se no corpo, se fora do corpo, foi arrebatado ao terceiro céu. E viu coisas inefáveis que ao homem não é digno falar. Então, o que este homem viu? Revelações das grandezas de Deus, e não podia contar. Mas o diabo foi precipitado e continuou habitando em regiões celestes. Nós imaginamos que o diabo fez a sua habitação num segundo céu. Mas ele invade o primeiro céu. O primeiro céu foi dado a quem? Aos homens. O que compreende o primeiro céu? O primeiro céu compreende tudo que o homem, através da ciência, tem descoberto, e mais aquilo que ele nunca descobrirá. Só o primeirinho céu. Imagina se você tentar descobrir a origem de Deus. Olha onde você vai parar. O homem está por aí pesquisando, e está chegando a conclusões maravilhosas. Descobriu vários satélites naturais, vários cometas, planetas, como nasce uma estrela, como morre uma estrela, as teorias do buraco negro, coisas tremendas, e que hajam livros para escrever sobre tudo isso. E tudo isso está apenas dentro do primeiro céu. Então veja que o diabo está no segundo céu, mas ele vai e invade o primeiro céu. Deus permite a invasão dele no primeiro céu. Adão caiu com a invasão dele. Os reinos do mundo que Deus tinha dito em Gênesis que estaria na mão do homem, o homem pecou. Quem está em pecado não tem autoridade. O homem pecou, passou o domínio ao diabo. O diabo provou que era Senhor, pegou Jesus e disse, olha, os reinos do mundo é meu, foi entregue a mim, eu dou a quem quiser, tudo te darei se tu prostrado me adorares. Aí, Jesus diz, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. A questão é, Jesus desmentiu que o diabo estava reinando sobre o mundo? Não, ao contrário, a Escritura ainda confirma que o mundo jaz no maligno, né? E brevemente o diabo, estamos aí aguardando os últimos detalhes, brevemente o diabo estará demonstrando o seu reinado neste mundo. Pastor, referente a esse assunto que o senhor está dizendo, né? Que nós vemos biblicamente, terceiro céu, com o apóstolo Paulo, o senhor dizendo que o diabo ele tem a permissão de Deus para invadir o primeiro céu onde nós habitamos. Podemos dizer também que ele tem uma permissão para habitar o terceiro céu, quando no livro de Jó a gente vê lá escrito que ele foi à congregação, lá onde o senhor estava com os seus
santos. Sei. Lá em Jó, né? De onde vem Satanás? De rodear a terra e passear por ela. E diz que houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor e dão a entender que aqueles filhos de Deus ali eram anjos que foram se apresentar perante Deus e o diabo vem no meio deles. Porém, este apresentar-se diante de Deus, né? Apresentar-se diante de Deus pode não ser essa realidade do que nós imaginamos. Porque apresentar-se diante de Deus, nós criamos logo a ideia de um espaço físico. Não é isso que nós pensamos? E aí, irmão, já caímos aí. Ninguém se apresenta diante de Deus por causa de um espaço físico. Então já começamos a puxar o nosso próprio tapete. Já começamos a ver que podemos estar errado, né? Então, e diz que lá estão os filhos de Deus e que o Senhor fala com o diabo. Para falar com o diabo é necessário contato visual? Para Deus falar com alguém é necessário contato visual? Então veja bem que de repente nós vamos começar a puxar o nosso tapete e daqui a pouco estamos lá embaixo. Então, apresentou-se diante de Deus. Onde? A Bíblia, o próprio livro de Jó, diz que eles foram à presença de Deus. Mas nós já estamos destacando para ir à presença de Deus o aspecto físico ou o aspecto visual. Mas eles foram à presença de Deus. Aonde? Não sei. A Bíblia não revela, não ousarei eu declarar. Então, né? Não posso dizer que foi nem em segundo, nem em terceiro céu, nem em parte alguma. Não posso dizer por quê? Porque a Bíblia não diz. E se você quer, irmão, não entrar definitivamente para o caminho da loucura, nunca ouses dizer o que a Bíblia não diz. Senão é como se você se colocando acima da Escritura. E nós temos que estar sempre abaixo da Escritura. Bem, então, essa é a questão referente à semelhança que aparece lá em Ezequiel, né? Claro, há muitas coisas ali, muitas revelações, diz que o diabo estava no meio dos seus pífaros, né? E parece que menciona alguns outros instrumentos de música ali. Subentendemos que o diabo era um ministro de louvor, em que a Bíblia diz que ele era o aferidor de medidas. E observando no dicionário essa expressão aferidor de medidas, chegamos à conclusão de que as coisas antes que fossem levadas a Deus passavam por Lúcifer. Ele que filtrava. Vamos imaginar assim, né? Um anjo compôs uma música. O que acontecia? Ela era apresentada a Lúcifer. Lúcifer examinava. Ele é um aferidor de medidas. Ele tinha que examinar para saber se aquilo ali ia poder ser cantado no coral. Um exemplo assim, né? Bem a grosso modo, logicamente. Mas essa é a expressão que significa aferidor de medidas. É aquele que faz a seleção de alguma coisa. E como lá diz, estava no meio dos teus pífaros e etc., subentendemos que ele era até um ministro de louvor. Uma posição muito elevada, porque ele está num lugar onde a posição dele é, eu diria, a maior de todas. Hoje na terra, quem canta não é maior do que quem ministra a palavra. Quem ministra a palavra tem o cargo mais elevado dentro do reino de Deus implantado na terra. Não tem profeta, não tem ressuscitar mortos, não tem ressuscitar mortos de 10 dias. Quem ministra a palavra é maior. Porque hoje, qual é a maior necessidade de Deus na terra? É que seja ministrada a palavra. O povo é destruído por quê? Porque lhe falta conhecimento. Não é porque não tem morto ressuscitando, não é isso. Lembra dos 10 leprosos?
Então, o povo é destruído porque falta a palavra. Necessidade urgente de Deus, ministração da palavra. Lá no céu, tinha essa necessidade? Não. Tinha alguém para ministrar a palavra? Não. Precisava de alguém para ministrar a palavra? Não. Então, depois disso, provavelmente o que vinha era o louvor. A posição de Lúcifer era a mais elevada. A mais elevada. Porque o louvor são declarações diretas para a grandeza de Deus e, pelo que entendemos, Deus criou o homem para reconhecimento e louvor da sua glória. Então, quer dizer, esse objetivo, tirando a necessidade da ministração da palavra, o louvor estaria em primeira mão. A posição de Lúcifer era muito grande. Bom, alguma pergunta aí sobre esse tema, queda de Lúcifer? Examinando o texto você vai poder ver muitas coisas, de Isaías 14, Ezequiel 28. Tem uma série de simbologias, né? Aquilo ali está falando, Deus está usando a vida de homens que existiram, está usando cidades que existiram, mas essa é a maneira de Deus falar, chamada antropomorfismo, né? Que usa uma linguagem humana para trazer uma revelação, uma profecia. Jesus usou várias linguagens humanas, contou as suas parábolas, né? O joio e o trigo. Olha, um homem descia de Jerusalém para Samaria. Está falando das coisas naturais, né? Como as parábolas. As bodas, está usando aquela linguagem que Israel conhecia muito bem, mas ali estão os símbolos espirituais que a revelação vai mostrar. Nós temos aí ainda no item 6 da página 42, uma passagem que muita gente se confunde porque ainda, penso eu, falta cristianismo, falta estudo bíblico, tá? Temos aquela passagem de Jefté, né? Que ele vai para uma guerra lá em Juízes capítulo 11, e quando ele está nessa guerra, ele diz, faz um voto, que se Deus o desse vitória sobre os inimigos, quando ele retornasse, o que primeiro ele visse da casa dele seria oferecido em sacrifício ao Senhor. E muita gente lê aquele texto e tem a coragem, a discrepância, né, de acreditar que Jefté tivesse sacrificado a sua filha em holocausto. Isso é ridículo, irmão. Porque o princípio de Deus nunca foi esse. Então eu não posso supor que Deus tivesse aceitado. Eu tenho que examinar o texto até que a revelação, o entendimento me seja dado. E logo no próprio texto nós encontramos a resposta, né? Abraão quis sacrificar, Deus não deixou. Teve rei em Israel, ou fora de Israel, acredito, que sacrificou o próprio filho. Se não me falha, até um rei em Israel, num daqueles episódios, sacrificou o próprio filho, porque os inimigos o cercavam. E o que aquilo constituiu-se? Constituiu-se em abominação diante de Deus. Entende? Por quê? Porque o homem sacrificou o próprio filho. E Deus nunca aceitou o sacrifício de vidas humanas. Isso é absurdo, fora de cogitação. Então o texto, por mais que busquemos a interpretação dele, essa já está descartável. Essa já está descartada, essa já jogou-se no lixo. Então, quando nós examinamos Juízes capítulo 11, diz que Jefté volta. Jefté, ele volta da guerra e a filha dele sai ao encontro dele. E aí ele declara, minha filha, tal, fica triste, porque houve um voto e ela diz, cumpra-se em mim aquilo que você votou com o Senhor. E diz que ele dá um tempo a ela, parece, não sei, 3 meses? 2 meses? 2 meses.
para que ela fosse com as suas amigas fazer o quê? Chorar a sua virgindade. Ora, alguém que vai ser sacrificado em holocausto vai chorar a virgindade? Para mim, totalmente fora de sentido uma coisa com a outra. Então, já começamos a ver que a coisa não é bem holocausto. Então, o que nós podemos crer? Que esta menina nunca foi dada em casamento. Simplesmente nunca foi dada em casamento. Este foi o sacrifício. Este foi o voto. Mas a palavra sacrifício, eu até coloquei aí, na própria apostila, algumas definições do dicionário. Por exemplo, imolação seria sacrifício de vítima por fogo, que é o sentido da palavra holocausto, né? Tem o 2, sacrifício, ato que envolve renúncia, abnegação ou sofrimento em favor de outrem. Quer dizer, então, além do sentido de imolação e queimar por fogo, tem outros sentidos na tradução do nosso idioma português que diz que envolve renúncia, abnegação ou sofrimento. Então, não estamos falando só de uma consumação de algo por chamas. Não é só um holocausto, como se costumava pensar, né? Pegou fogo, consumiu, virou cinza. Não é só esse o sentido da palavra. Então, é necessário examinar a Escritura e a primeira coisa, tem gente que não conhece nem o princípio de Deus. Tem pastores que são completamente atordoados com esse texto, porque eles não conseguem explicar o sentido do texto, não conseguem enxergar que ela foi chorar a virgindade automaticamente. Se ela foi chorar a virgindade, quem está para ser morto vai chorar a virgindade? Então eles não conseguem enxergar a simplicidade do texto e ficam doidos. Sabe por quê? Porque eles ainda não descobriram o princípio de Deus. Você tem que descobrir, irmão, o princípio. O que é princípio que eu estou falando aqui? O caráter. Entendeu? Os objetivos de Deus, os seus propósitos. Disso que eu estou falando. Porque quando você entende o princípio de Deus, simplesmente o texto, quando ele soa fora deste princípio, como por exemplo, Deus aceitar que um homem mate a sua filha porque ganhou uma guerra. Não tem o mínimo sentido. Então, você vê esse fato que contraria o princípio de Deus, você já passa a buscar em Deus e na Escritura o entendimento e a revelação. Mas aquele fato ali da morte, do matar, do sacrificar, isso você já descarta, por conhecer o princípio de Deus. Abraão conhecia o princípio de Deus quando foi sacrificar Isaac? Talvez conhecesse. Porque qual era a resposta dele? Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. No fundo, ele estava acreditando que aquela história não ia acabar daquele jeito. Mas foi até o fim. Ah, Senhor, é sacrificar o meu filho? Foi até o fim. Mas qualquer questionamento, Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. Algum princípio de Deus ele conhecia. Não tão profundo quanto que conhecemos hoje. Hoje, se Deus dissesse assim, sacrifica o teu filho. Ah, tá bom, Senhor, legal. Peraí, deixa eu tomar um refrigerante, vamos lá. Eu sei que não é o princípio de Deus. Ele está querendo brincar comigo em alguma coisa. Mas que vai mandar sacrificar o meu filho? Não vai, porque está fora do princípio dele. Ele não aceita isso. Então, esta menina, esta filha de Jafté, para mim, simplesmente, ela foi uma pessoa daquelas que não casou. E isso, na época, em Israel, era constituído como um grande sacrifício, uma grande abnegação, uma grande renúncia. E o voto de Jafté? Ridículo, estúpido e fora de cogitação. Quer fazer votos?
Faça com a sua vida, não faça com a dos outros. Todo ser humano é livre, tem o seu livre-arbítrio. Ele, usando da sua autoridade, de uma era patriarcal, fez um voto com a vida da filha. Fizesse com a dele. Por que ele não fez com a da mulher dele? Está entendendo? Eu discordo do voto dele. E vamos dizer o seguinte: o que Deus se meteu no voto de Jefté? Nada. Qual foi a bênção que ele conquistou do voto que ele fez? Nenhuma. Ele venceu a guerra porque ia vencer mesmo. Não foi o voto dele que deu a vitória a ele. Deus aceitou o voto dele? Não. Votou de estúpido porque quis votar. Assim tem um monte de crente hoje. Eu fiz um voto com o Senhor, coitado. E Deus aceitou? Não, mas eu votei, e daí? Deus aceitou? Se eu faço um voto com o Senhor, eu tenho que saber se Ele aceita o meu voto. Jefté fez um voto. Deus não estava nem aí. Ele não ganhou aquela briga, aquela guerra por causa do voto que ele fez. Entende, irmão? Então, há caminhos que ao homem parece bom, mas o final é caminho de morte. Amém? Nenhuma pergunta, nenhuma observação? Vamos dar uma paradinha então e já já a gente volta.